turma, seja muito bem-vindo ao Simplicidade Podcast. Mais uma vez, muito obrigado por você ter clicado nesse vídeo. Hoje um dia especial, duplamente. Estamos recebendo uma pessoa muito especial aqui. E eu estou muito feliz, vou passar esse recado para você que é do canal aqui, tem nos ajudado tanto. 20 anos trabalhando nessa área de comunicação e hoje finalmente consegui meu MTV. Hoje sou jornalista também. Então estou muito feliz. Obrigado aí por todo mundo que torce por nós. Valeu demais, mas fica aí até o final do vídeo que você vai ver que o papo hoje vai ser sensacional. Pessoa muito especial que a gente está recebendo aqui. Aproveita porque o conteúdo é ótimo, tá bom? E eu quero dar boas-vindas. Para quem? Para quem? Rita Passos. Muito obrigado, uma honra te receber aqui, Rita. Eu que agradeço pelo convite. Muito obrigada pelo convite. É sempre bom bater um papo com pessoas do bem como você, que conhecem bastante a cidade. E eu tenho certeza que vai fluir bastante a nossa conversa aqui. Vamos lá. Aí. Rita, a gente sempre faz... E cumprimento a todos, né? Isso. Que estão nos vendo agora. É isso aí. Deixa eu te perguntar, a gente sempre inicia aqui para toda essa galera, contar um pouquinho a história, onde nasceu, onde estudou, como foi a infância, né, a juventude. Conta um pouquinho, dá um panorama da sua vida no início lá. Tá certo. Bom, eu nasci em Indaiatuba, né? Minha família é de Indaiatuba, meu pai, minha mãe, moraram lá praticamente quase que a vida toda, né? Depois que casaram. Foi muito tempo que ficaram lá até falecer, né? Começaram a vida lá em Santa Bárbara do Oeste, mudaram para Rio Claro, depois foram para Indaiatuba e ficaram lá. E lá em Indaiatuba nasceu eu e meu irmão caçula, de 4 filhos, né? Eu e o caçula nascemos em Indaiatuba. E quando eu conheci o Herculano, ele foi lá me conhecer. Olha, nós fomos apresentados, né? Uma amiga minha, que era diretora da escola, onde eu lecionava lá em Indaiatuba, tinha um namorado que era daqui de Itu, né? Que é o João Coimbra. E ele tinha um amigo que era o Herculano. E ele falou, vou apresentar o Herculano, tal. Bom, enfim, até que ele foi até lá em Indaiatuba me conhecer. A gente começou a namorar, em poucos meses a gente casou. E eu casei com o ituano, vim morar para cá. Então, eu moro já em Itu há 37 anos e meio, né? Temos 2 filhas, e então a minha vida, praticamente a maior parte da minha vida é aqui em Itu. Você, nessa época que você conheceu o Herculano, você tinha quantos anos? Olha, agora vocês querem fazer a conta, né? Sem conta, vocês vão fazer a conta, né? Eu tinha 20 e poucos anos. E você estudou aqui em Itu? Eu estudei lá lá? Eu estudei em Indaiatuba, né? Mas eu fiz a faculdade aqui. Fiz a faculdade aqui, fiz pedagogia, né? Mas eu morava lá, fazia pedagogia aqui. Eu não imaginava que depois de casada eu viria morar para cá, né? Nossa. Então eu moro aqui há 37 anos e meio. Ô Rita, deixa eu perguntar uma curiosidade que eu sempre tenho. Eu pergunto para políticos, né, da estatura de você, do Herculano. Quando que a política pica vocês? Assim, porque vocês formam em pedagogia, o Herculano não foi político a vida inteira, ele deve ter tido uma carreira. Como que funciona isso? Quando é que a pessoa olha e fala, poxa, eu quero ajudar, eu quero usar a política para ajudar o próximo? Que hora que deu assim um estalo em vocês dois? Na verdade, meu pai foi político, né? Meus irmãos também. Meu pai foi 4 vezes vereador lá em Indaiatuba. E desde quando eu tinha 1 ano de idade, meu pai entrou na política. E eu lembro que quando eu era criança, né, eu já pedia voto para o meu pai. Né, vota no meu pai, né? Eu era criança, 5, 6 anos, quem eu encontrasse, eu pedia voto para o meu pai. Então, na verdade, tá no sangue, né? No sangue. Eu acredito que está no sangue. Tem algumas pessoas da família que não se identificam com a política. Eu acho que dos meus irmãos, eu sou a mais política, né? Dos 4 irmãos. E daí eu vi o meu pai, né, fazendo a política do bem, como eu sempre digo, né? Existem 2 tipos de política, a do bem e a do mal. E a gente sabe praticar a boa política, a política do bem. Essa que encanta. A política para o próximo, né? A política para o próximo. Porque eu sempre falo que quando você gosta de ajudar as pessoas, você pode ajudar as pessoas mais próximas, algumas pessoas que você está sabendo que está precisando de ajuda e você pode ajudar e tudo mais. Mas dentro da política, você tem um potencial maior de ajudar, né? Quando você
você vai aplicar políticas públicas para ajudar dezenas, centenas, milhares de pessoas com o seu trabalho. Então, isso que é legal. Né? Isso que aconteceu comigo na minha trajetória política, ajudar milhares de pessoas. Então, daí quando eu casei com o Herculano, eu achei falei, nossa, eu estou indo para uma família que não é de políticos, né? Não tem. Pronto, já começou tudo de novo. Então, mas Né? tem influência da tua vida ou não? O Herculano foi uma coisa separada? Não, porque o que acontece? O cunhado dele, o Fleury, era secretário de Segurança Pública do governo do estado, né? E quando isso a gente não foi, quando eu entrei ele não era ainda. E quando ou ele já era naqueles anos lá. E quando o Herculano saiu na rua para pedir voto para ele, que daí ele se candidatou, né, para governador, depois para deputado, ele se identificou, ele falou, puxa vida, eu gostei da política, né? E daí ele chegou para mim e ele falou, bem, a gente chama de bem, né? Eu chamo ele de bem, bem. Bem, eu estou querendo entrar na política, eu quero ser vereador. Eu falei, ai, não quero, não, porque não sei o quê. Porque na política, sabe, o que acontece? Tem a política do bem e do mal. E quem é do bem sofre muito com os ataques mentirosos, os fake news, as pessoas maldosas. Então, é sofrido também, Sofre sabe? perseguição. Né? Sofre perseguição. E eu tinha visto isso já na minha vida, né? Então, eu falei, ai, não. Daí ele falou, mas eu acredito que eu posso ajudar a nossa cidade. A nossa cidade precisa de ajuda. Aí eu fiquei... Ganhou seu coração. Ganhou o coração. Eu falei, puxa vida, como que eu posso? Uma pessoa falando que vai querer, que quer ajudar a cidade, ele vai praticar a política que eu conheço, a política do bem, né? Vai ajudar as pessoas. Tá bom, eu falei, então conte comigo, eu vou estar junto com você. Porque isso estava intrínseco em você por causa do teu pai, né? Sim, você viu anos o meu teu pai pai, ajudar as meus pessoas. irmãos, né? Então, E Sim. a própria formação dela, pedagoga, é uma forma de cuidar das Sim, pessoas. de cuidar né? das pessoas. É verdade. E então, daí ele foi vereador, primeira vez, depois ele, então, já foi prefeito. Aí eu fui presidente do Fundo Social, né? E como presidente do Fundo Social, nós fizemos uma revolução aqui na nossa cidade, né? Os projetos sociais que não existiam nada no governo anterior era o governo do Piunte, né? Que não tinha nada, não tinha nenhum trabalho que era feito. E eu lembro que na primeira ação minha, quando eu entrei na prefeitura, no meu primeiro dia meu na prefeitura como presidente do Fundo Social, voluntária, nunca ganhei nada para isso, era voluntária, meu salário era honorífico. Eu lembro que quando eu cheguei lá, tinha uma multidão na frente do Fundo Social, esperando, falou, nós viemos buscar a cesta básica. Eu falei, como assim buscar? Não, o governo anterior aí que saiu pediu para vir buscar. Eu falei, então estou com a chave aqui, vamos abrir, se eles deixaram, eu vou entregar. Abrimos, eu convidei para entrar, não tinha nada. Daí eu falei, olha, infelizmente a pessoa enganou vocês, pediu para vocês virem aqui, mas não tem nada. Mas não se preocupe que nós vamos fazer. Nós vamos atender a população carente que está precisando. E eu arrumei um grupo de pessoas, foi a primeira ação minha em janeiro, arrumei um grupo de amigas, eu conversei no Exército, aqui no quartel. A gente colocou gasolina, eles emprestaram o caminhão deles com o pessoal deles e nós saímos na rua, de casa em casa, pedindo 1 quilo de produto não perecível, né, de alimento não perecível. A gente montou as cestas básicas, eu ficava até meia-noite separando trigo, açúcar, arroz, feijão e tudo mais. E a gente começou a montar a cesta, começamos a entregar e começamos. Só que eu via que não era só um trabalho de assistencialismo que nós tínhamos que fazer. Porque o assistencialismo puro, sozinho, não leva a nada. Nós temos que fazer a pessoa sair daquela situação difícil que ela está, para ela ser digna de ter o seu salário e comprar aquilo que ela quer, a marca que ela quer, como ela quer, né? A cesta básica é um momento para poder ajudar momentaneamente, mas a gente precisa fazer com que a pessoa também tenha a oportunidade de ter um emprego, né? Então, eram 2 ações que fazíamos. Tanto ajudar as pessoas com as cestas básicas, mas também a gente ajudava a formar as pessoas para o mercado de trabalho. E naquela oportunidade eu comecei a fazer visitas nas empresas, tanto fazia visitas nas empresas, como eu fazia também café da manhã com os RHs das empresas, lá na prefeitura, no auditório,
e para poder saber qual era a mão de obra que faltava, qual era o, como é que fala? Qual era o produto que fabricavam, se acreditava que a A área de prefeitura podia atuação, né? ajudar a empresa. Então, a gente fazia todo um levantamento ali. Aí eu comecei a ver quais eram as demandas, né? Porque daí, como nós começamos a montar os cursos de capacitação. Aí nós montamos o Centro de Capacitação Profissional com uns 32 cursos, mais ou menos, tinha 32 cursos. Tinha alguns que eram fixos e outros entravam e saíam conforme a demanda da cidade, né? Quando nós pegamos o Fundo Social, era um lugar horrível, né? O prédio chovia dentro, a calha entupida, tinha cupim, entrava água dentro do Fundo Social. Nós conseguimos, com parcerias da iniciativa privada, porque a prefeitura estava endividada, nós pegamos um governo anterior, que era o Lázaro Piunti, um governo quebrado, deixou a cidade quebrada, com folhas de pagamento sem pagar. Então, a gente precisava de ajuda. E eu consegui pedir para algumas pessoas ajudarem, e nós construímos ali naquele espaço o Centro de Capacitação Profissional. Então, nós montamos ali e dávamos cursos, e era muito interessante que sempre na conclusão do curso, porque tinha cursos que eram 2 meses, 3 meses, 4 meses, 6 meses, conforme A área, né? a área. E era comum, no dia de entrega do diploma, do certificado, empresas estarem na porta esperando para poder contratar. Conclusão, foram os melhores anos de Itu, porque a cidade de Itu passou a ser a cidade que mais empregava em toda a região. E isso saía através do Ministério do Trabalho, porque a gente ia ao encontro da necessidade na empresa, né? Então, foi muito bom. Nós demos cursos assim, tem empresas que chegavam aqui na cidade, nós vamos precisar de tal mão de obra. Dava curso de manhã, tarde e à noite, lá no Fundo Social. Então, foi muito bacana. Eu estou falando meio acelerado, porque tem tanta coisa para falar. Eu vi aqui. Mas foi uma oportunidade muito boa de a gente poder capacitar as pessoas, né? Vira e mexe, a gente encontra alguém na rua e fala, eu participei do capacitação lá, eu montei isso, eu montei uma padaria, eu montei um escritório, Então, isso é muito bacana, né? A gente saber disso. E então foi um momento importante. Nós ajudávamos as entidades sociais, nós também criamos na época o Nova Vida, que era de recuperação de dependentes químicos e alcoólicos, né? Nós não tínhamos uma clínica aqui, mas nós visitamos várias clínicas da região e procuramos saber aquela que tinha mais um resultado com eficácia, e então, as pessoas nos procuravam para dizer que precisava se recuperar, a mãe vinha, falava do filho, enfim, a gente então encaminhava. E o custo disso daí, quem pagava, a gente arrumava uma pessoa, uma empresária, uma pessoa física, e a pessoa pagava direto à clínica. O Fundo Social nunca mexeu com dinheiro. Então, a gente começou a recuperar muitas pessoas. Então, era o programa Nova Vida, que na época a gente conseguiu a imagem da Ana Hickman, né? Que a gente fez uns cartazes, distribuímos na cidade toda, e ela colocava nova, o V de nova, vida, né? E era Nova Vida, venha para Nova Vida, né? E para trazer as pessoas... Chama atenção. Né? E ela é um símbolo de mulher de sucesso, né? Então, venha junto, venha se recuperar, né? E foi muito bacana isso, nós recuperamos bastante pessoas, dávamos acompanhamento para as famílias, para as pessoas quando voltavam da clínica, para não recair, né? Mas enfim, é um trabalho árduo, mas que valeu, porque muitas pessoas foram recuperadas. E eu comecei a ver, e um dia eu entrei no asilo, né? A gente nem fala asilo, né? Porque não é o termo mais hoje, né? Mas quando fala asilo, todo mundo já entende que é o lugar onde ficam os velhinhos, as vovós, os vovôs lá, né? Afastados da família, ficam ali, né? E quando você entra lá, eles já vêm do seu lado, eles querem carinho, já mostram a fotografia do filho, do neto, fala que faz tempo que não vê. E o que é uma coisa muito interessante, que talvez as pessoas não saibam,
é que muitos não recebem mais a visita da família. Pessoas que chegaram para mim e falavam para mim, sabe quanto tempo eu não vejo nenhuma pessoa da família? Não é assim que eu não vejo um filho, um determinado neto. Nenhuma pessoa da família, 15 anos. Você já imaginou uma pessoa estar no asilo, né, no abrigo permanente ali, há 15 anos ninguém da família vai visitar. Então, é muito triste e é muito doloroso. E teve uma vez que eu estava lá no asilo, eu fui levar alguma coisa lá, e no corredor eu escutei o choro de uma senhora. Isso eu nunca vou esquecer. Ela chorava, a porta estava um pouco aberta, e eu pedi para a diretora, eu posso entrar? Pode. Então nós entramos até a cama dela, ela estava deitada, eu lembro do rostinho dela, cabelinho branco, o olho claro, e ela segurava o lençolzinho trêmula, e ela era um choro diferente, sabe? Você via que era um choro da alma, um choro de dentro, né? E ela começou a chorar, e a primeira coisa que você faz quando você ouve, você fala assim, a senhora está sentindo alguma coisa? A senhora está sentindo alguma dor? E ela não respondia. A senhora está sentindo... O que a senhora tem? E eu não respondia. Daí eu dei uma parada, eu olhei para aquela senhora e eu senti no coração dor da alma, dor da saudade, né? Aí quando eu veio aquilo no meu coração, né? Eu falei para Deus, falei, Senhor, o que eu faço? No meu íntimo eu falei, Jesus, o que eu faço? E ele falou no meu coração, fale do meu amor por ela. Nossa. Né? Aí quando ele falou isso, eu comecei a falar para aquela senhora. A senhora sabia que a senhora é uma joia rara para Deus? A senhora sabia que a senhora é uma pérola? Que Jesus te ama, ele te ama muito e que ele está aqui agora. A senhora sabia que ele te ama muito? Eu comecei a falar, e ela começou a olhar, eu olhava, escutava, né, o que eu falava. E eu saí daquele momento ali, né? E eu fiquei aquilo na cabeça, porque eu falei, tem que ser feito alguma coisa. O que fazer, né? E eu lembro que eu falei para o meu esposo, para o Herculano, eu falei, bem, aconteceu isso. Por que será que as pessoas a colocam no asilo? Por que será que as pessoas, né? Aí ele falou, começou a pensar, ele falou, sei lá, talvez porque tenho que trabalhar, não tenho com quem deixar, talvez. E começamos Mas o que justifica também a pessoa não ir mais visitar? Abandonar, né? E não vai visitar. E daí aí começamos a pensar, por que colocam lá? Por quê? Né? Porque a família, o idoso quer estar junto com a família, né? Que é o carinho da família. Aí eu falei, bom, se as pessoas colocam no asilo porque não tem com quem deixar enquanto vai trabalhar ou estudar, que se refere ao idoso semi-dependentes, porque tem idoso que vai em baile, vai em festa, ele Independentes, são ativos, né? Verdade, Mas existem aqueles semi-dependentes, porque o dependentes totalmente é caso mais de clínica, é outra coisa. Eu falei, esses semi-dependentes a gente vai cuidar. Eu falei, vamos montar um espaço chamado Centro-Dia. Nós vamos cuidar durante o dia. Então, a gente vai buscar na casa de manhã e leva no final do dia. E durante o dia, nós vamos ter todas as alimentações com nutricionista, né, e com atividades para esses idosos, para que eles façam as atividades e melhorem a qualidade de vida. Então, muitas vezes, era o exercício físico que eram feito, era uma roda, uma cadeira, e era uma garrafa de água, um passava para o outro, passava. Era um exercício pouco. Daqui a pouco iam melhorando, outros já podiam ficar de pé, outros, né, já podiam fazer exercícios de pé, enfim. A gente foi fazendo, nós fizemos um trabalho sensacional, que foi o pioneiro, né, público que eu conheço, foi esse o pioneiro. E a gente fez e deu tão certo. Porque as pessoas começaram a melhorar a qualidade de vida e os filhos, porque na escola você faz reuniões com os pais, lá a gente fazia reunião com os filhos. Aí as pessoas falavam assim, nossa, a minha mãe melhorou demais, a minha mãe, agora ela consegue andar tranquilamente, porque quando ela ficava sozinha em casa, ela corria risco, e às vezes ela tomava remédio errado, se queimava no fogão, ou caía na casa, deixava de se alimentar.
ficava muito tempo sozinho, tinha a depressão, a angústia, a tristeza. Hoje não, hoje ela é feliz, porque ela vai lá, ela fica junto com todas as outras amigas, bate papo, conversa, né? Tem atividades. E a gente falava assim, tem que ter atividades para poder ocupar o tempo. Você não pode deixar a pessoa lá como se fosse um depósito, jamais. Você tem que dar atividades, não é a pessoa ficar sentada lá o dia inteiro, né? Então, vamos fazer atividades, né, de alguma coisa? O que vocês gostariam de aprender? Eu nunca esqueço uma senhora que falou assim, o meu sonho é pintar guardanapo. Então, a senhora vai aprender a pintar guardanapo. Então, nos primeiros desenhos, né, ela pintava tudo fora dos desenhos, tudo. Era uma coisa. Depois, com o tempo, eram aqueles desenhos bonitos, pintados bonitos, né? Então, eu chegava em casa com aquele trabalho que tinham feito, bonitos. Então, a família ficava feliz também. Fazia unha, eu tinha o centro de capacitação profissional, tinha a área da beleza, então ia lá também, cortava o cabelo, fazia barba nos homens, fazia unha, até massagens, né? Nas pernas, tudo, a gente tinha esse trabalho. Então, foi um trabalho maravilhoso que a gente fez. E aí eu fui deputada, né? Tem mais coisa que a gente fez, muita coisa, que infelizmente hoje não tem mais. Tem o sonho de noivas, que eu consegui muitos vestidos de noiva, que a gente emprestava os vestidos. Hoje não tem nenhum programa mais, porque acabou tudo. Mas vamos ter que fazer, vamos fazer de volta. Deixa eu só te fazer uma pergunta disso que você está falando, antes de você falar quando você vai para ser deputada, porque eu gosto muito de voltar nisso e falar, a gente fala aqui, quando eu recebo os candidatos, antes pré-candidatos, agora candidatos a vereador aqui, a gente sempre fala disso. E agora você narrando para nós, dá para visualizar o porquê que o Herculano... Gente, o Herculano venceu a reeleição com 85% dos votos válidos. 62 mil votos. 63 mil. Isso é coisa inacreditável. Agora eu entendo por quê. Porque a gente sabe, né, Rita, tem muito gestor público que faz aquelas obras que são eleitoreiras. Vocês não, vocês foram... Cuidamos das pessoas. Exatamente. Cuidamos Fala das um pouquinho pessoas. porque foi é uma coisa inacreditável. Ele Foi. ganhou de uma forma... Inclusive, que daí quando eu fui, as pessoas, eu não tinha intenção, eu nunca imaginei de ser deputada. Aí as pessoas começaram a falar, você tem que ser deputado, você tem que ser deputado. Aí a gente ficou, como, né? Eu nunca tinha pensado nisso. Nem o Herculano, no começo, ele nem gostava de ouvir falar. Depois ele chegou no ponto, ele falou, de fato, nós precisamos de alguém que seja firme, que trabalhe. Sim. Porque deputado só de fachada, a gente não quer. A gente já tem aqui, não quer. Já tem bastante, né? A gente quer um deputado fazer a diferença. Trazer recurso. Aí ele falou, você topa? Topei, vamos lá. E daí eu fui, ganhei, vencemos a eleição, trouxe muita coisa para Itu. Tudo, meu Deus do céu, cidade do meu coração, né? Ajudei muitas cidades, mas Itu era a cidade... do meu coração, né, que a gente ajudou muito. Eu trouxe muitas conquistas. E para ser deputada, no primeiro momento, eu tinha votos, tive muitos votos em Itu, mas só os votos de Itu não eram suficientes. Tem que ter os votos de outras cidades. Aí, nas outras cidades, eu passava a minha experiência como presidente do Fundo Social. Eu pedi, me dá a oportunidade de mostrar que eu sou capaz. Me dá a oportunidade de mostrar que eu vou trabalhar pela cidade. Então, e eu correspondi com as cidades, né? E Itu foi uma cidade que a gente trouxe muitos recursos, né? Rita, você teve 76 mil votos em 2006. 76.841 mil em 2010, a mais votada do Partido Verde no país. No país, exato. Meu Deus. Entre o estadual, federal, todos os estados. Então, isso é o resultado de um bom trabalho. Nossa, é isso. E o que aconteceu? Logo no primeiro mandato, o governador, na época, José Serra, me convidou para ser secretária estadual de desenvolvimento social. Que era tudo que é sua área, né? Aí eu fui e fizemos um trabalho maravilhoso e implantamos o Centro-Dia no estado de São Paulo. Então, hoje, quando eu passo nos municípios e vejo lá Centro-Dia do Idoso, gente, me dá uma emoção grande no coração, sabe? E saber que através da política do bem, a gente está ajudando centenas, milhares de idosos que antes estariam abandonados, sozinhos em casa, ou levados ao asilo, ou ficados sozinhos em casa correndo risco. E hoje tem um trabalho maravilhoso nos municípios, através de um projeto, de um trabalho seu,
eu falo, já valeu a pena estar na política, né? A política do certeza. bem, fazer isso. Então, E tem que multiplicar isso. Assim, você tocou num ponto que pra mim é meu calcanhar de Aquiles. Eu sou apaixonada por velhinhos. Tanto que eu até me emocionei aqui, você viu? Você me fez chorar, porque eu acho lindo esse trabalho. E eu só tenho que te dar os parabéns e espero que recupere isso. Sim. Aqui em Itu nós temos 2 centro-dias do idoso. Não é mais com o mesmo carinho, a mesma atenção que era na época do Herculano. Então, nós precisamos voltar com esse trabalho, porque o idoso precisa de cuidados, né? Ele precisa se sentir amado ali, acolhido, sabe? E isso é Útil, importante. né? Útil. E não... porque o que acontece com o idoso quando não tem política pública para o idoso, né? Ele fica abandonado, ele fica esquecido, sabe? Muitas vezes a pessoa fala, deixa o idoso para lá, vamos cuidar da criança, vamos cuidar do jovem, mas o idoso? Às vezes eu tenho a impressão que parece que o idoso está numa prateleira da despensa, esperando o quê? Vencer? Não, nós temos que cuidar. Até porque todos nós seremos, né? O idoso tem que ser cuidado. O idoso tem que ser, sabe, tem que ter carinho. Outro dia eu fui lá um tempo atrás, aí eu fui lá no asilo ali da Nossa Senhora Candelária. Então, aí eles estavam no bingo, sabe? Aí eu fiquei junto lá, ajudando a marcar, eles contentinhos. Gente, é gostoso. Eles ficam felizes, né, de saber que tem alguém ali junto, acompanhando ali os números, ajudando. É uma diversão, música, né? Enfim. Rita, você não acha que um poder público que não olha para essa causa tão importante que você está falando aqui, não é um poder público com muita falta de empatia, que você olha que... Sim. Porque o nosso futuro é esse, de todos nós. Sim, é verdade. Que bom que seja assim, né? Que ninguém morra cedo, que todo mundo... Mas não é uma falta de empatia danada. Falta, exatamente. E quando eu fui secretária estadual, nós fizemos um estudo sobre a futuridade. Então, a gente já tinha todos um projeto, né? Um estudo, né? Que a gente já fez, que a gente tinha feito, e que a gente viu que antes... que a pirâmide era assim, né? Crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos. E que iria, no momento, virar isso, né? Porque as pessoas estão tendo menos filhos e as pessoas estão vivendo mais tempo. Só que elas têm que viver com qualidade de vida. Não adianta viver com má qualidade. Você tem que oferecer a essa pessoa uma boa qualidade de vida. Evitar que ela caia e fique acamada por anos. Nós temos que cuidar delas. Por isso que esse trabalho do Centro-Dia do Idoso é um trabalho preventivo, né? Com o nutricionista, melhorava então a musculatura por causa da alimentação, né? A articulação motora por causa dos exercícios que eram feitos, sabe? A parte emocional, por causa dos bate-papos, das brincadeiras. Então, tudo isso faz com que a pessoa viva mais, mas com qualidade de vida. Então, nós temos que proporcionar isso. Nós temos que cuidar das pessoas, né? Cuidar daquele que está esquecido. O idoso tem que ser cuidado. Até esse trabalho com a mente que você falou, deles brincarem, tudo que a gente recebeu. É muito um Dr. Gustavo, né, que é cientista farmacêutico, que ele é especializado em Alzheimer. Olha aí. E ele disse justamente aqui, né, que uma das formas de você blindar o avanço da doença é você usar a cabeça, tudo. Vocês estavam fazendo isso também. Exatamente. É muito bom. E então esse trabalho tem que ser aqui em Itu, precisa voltar como era antes, com toda a atenção, né? Que a gente sabe que infelizmente não está mais assim, mas a gente tem que ter esse olhar para ser cuidado das pessoas. Depois eu fui então deputada aqui para a cidade, trouxe muita coisa aqui para a cidade, muita coisa, porque eu sempre fui atrás de tudo. As secretarias de Estado, o que elas estavam oferecendo, o que podia trazer para Itu, porque não é só emendas parlamentares. Emenda parlamentar, aí cada deputado tem uma cota de um valor X, né, que ele pode falar para o governo. Governo, eu quero que desse montante que é da minha emenda parlamentar, vocês encaminhem tanto para tal cidade, tanto para lá, isso. E aqui para Itu eu mandava muita coisa, né? Emendas parlamentares eram muitas, mas mais do que isso eu fazia. Eu conseguia
conquistas fora das emendas parlamentares, que eram muito maiores, né? Eu consegui doação de 13 prédios do governo do estado, doação para o município. Porque o governo do estado, ele tem patrimônio em muitos municípios, mas o governo gosta de vender os imóveis. Eu conseguia a doação pelo meu trabalho, que eu trabalhei, e não é chegar lá e pedir e acabou, não. É trabalho árduo, mas eu não desisti, até eu consegui. Então, 13 imóveis do governo do estado foram doados para o município. Um deles, por exemplo, é ali, em frente ao IBAL, onde era a escola da convenção, né? Então, aquilo lá era um dos prédios, né? Eu consegui também a doação de 50, em torno de 50 alqueires do governo do estado para fazer o distrito industrial. Gente, não foi fácil conseguir essa área. Eu consegui, 100% Rita Passo que conseguiu isso daí. Né? E eu não quero nenhum deputado que venha pegar carona no meu trabalho, porque o meu trabalho foi o meu trabalho. Tá? Então, eu fui lá, conversei com o governador, depois conversei com o secretário da Saúde, que a área era da Secretaria da Saúde, convenci que Itu precisava. Aí ele falou, mas você precisa ver se as outras secretarias não vão querer essa área ainda que eu abra mão. Eu fui conversando secretaria por secretaria para pedir para que eles cedessem, abrissem mão para Itu, porque precisava de um distrito industrial para pequenas e médias empresas. Eu fui falando uma por uma, não é uma coisa do dia para a noite, mas eu fui trabalhando muito. Depois tem que passar no Conselho do Patrimônio, tem que ir lá conversar com... Tudo isso eu fiz, depois tem que levar na Câmara, na Assembleia, tive que conversar com o presidente da Câmara, da Assembleia, tive que conversar... Gente, eu era líder, então a gente tinha uma força ali como líder, eu consegui a votação por acordo e a gente conseguiu. Não foi fácil, conseguimos essa área, infelizmente, né, sentaram em cima do projeto porque não quiseram dar continuidade. Agora, espero que o ano que vem dê certo, né? O que a gente estava pensando, né? Que vai dar certo. Vai dar. E aí vai concluir esse trabalho aí de fazer o distrito industrial. Também foi uma área que eu consegui. Eu só quero fazer um parênteses do distrito industrial que você está falando, porque você estava falando de Indaiatuba, eu morei lá 6 anos e nós compramos, na época meu pai era ainda vivo, meu pai era da área de metalurgia, nós compramos um galpão lá no distrito industrial lá de Indaiatuba, lá do Joia, né? Tinha o João Nares, o Joia, nós tínhamos um Joia. E Rita, eu me lembro claramente que tinha 4, 5 galpões quando a gente comprou o terreno. Hoje em Indaiatuba tá dando. Fala, não vem mais para cá porque não tem onde pôr. Então, e olha tu só. Parou Aí no tempo. tu parou porque não dão sequência aos projetos que foram iniciados, infelizmente. Então agora a gente vai dar continuidade, se Deus quiser, né? E para que tenha a área que eu consegui a área, a doação da área, gente. Quem conseguiu essa doação fui eu que trabalhei 100% ali para conseguir. Tá? Consegui as duplicações. Quando eu soube que o governo do estado ia fazer algumas duplicações das estradas estaduais, eu falei, e tu que vai até Sorocaba e passa pela região do Pirapitingui, porque ficava aqui o povo daqui e o povo de lá. Não tem que ser povo daqui, povo de lá. Exato. É o mesmo povo, é a mesma cidade. Nós temos que estar juntos. Essa rodovia da morte vai ser duplicada e vai virar uma avenida. Eu lutei muito para conseguir essa duplicação. A mesma coisa de Tu Salto, né? Tem muita gente daqui que vai para lá, de lá para cá, virou uma avenida também. Então, outra conquista também. O poupa-tempo, vai ser tantos poupa-tempo. Conseguiu o poupa-tempo. Aí a questão da FATEC. Eu quero a FATEC. Quando a gente conseguiu a FATEC, eu e o Herculano, o governo falou, você tem prédio? Não tinha prédio público, né, do município. O Herculano alugou o prédio para poder receber a FATEC. E, na época, eles pediram um compromisso do Herculano para que ele, entre 2 e 3 anos, a prefeitura, o município, fornecesse o prédio para poder receber a FATEC, saísse do aluguel e tivesse um prédio próprio. Ainda eu lembro que eu falei para o Herculano, eu era deputado, falei, fala que você concorda, que eu falei, depois eu vou conseguir deles mesmos. Aí, não, concordo. Não. Aí, o que eu fiz? Trabalhei junto ao governo, consegui a área, que era ali do lado da ETEC, e depois era para construir, eu consegui que o Estado também construísse o prédio. Aí, na época, o Herculano estava guardando dinheiro para construir a FATEC, né, que era um compromisso que ele tinha, ele pegou um pouco mais de dinheiro e construiu a prefeitura. Né? Então, a gente conseguiu a FATEC. O AME,
né? O AME foi muito importante lá no Pirapitingui. Eu lembro que quando eu consegui também, não foi fácil, suado para conseguir, muito suado. Mas a gente conseguiu, e daí ele falou assim: olha, Rita, você precisa de um prédio que tenha pelo menos 1.600, 2.000 metros quadrados de área construída, pelo menos. Aí a gente procurava, com vela acesa, não achava, nem para alugar não tinha. Aí chegava, eu levava às vezes uma cidade lá para conversar com o secretário, e ele falava: e aí, deputada, conseguiu a área? Eu falei: não, estou procurando, mas guarda aí que uma é para Itu, um AME é para Itu, deixa reservado aí, eu vou achar. Aí foi, não achava, tal. Um dia fiquei pensando, eu falei, mandei um fotógrafo, falei, vai lá dentro do Pirapitingui, tem uns prédios largos, assim, abandonados lá dentro, que é do governo. Só tira foto, pega o maior prédio, tira fotos de tudo. Tirou fotos de tudo e mandou para mim, montei na pasta e fui lá com o secretário de saúde. Secretário, trouxe aqui o prédio para habitar, para receber o AME. Oh, que legal, vocês encontraram? Encontramos. Aí ele começou a olhar as fotos, tudo. O senhor aprova? Muito bom. Quantos metros quadrados tem? Nossa, muito bom. Começou a olhar. Não, esse está aprovado. O senhor aprova? Está aprovado. Esse prédio está aprovado. Daí ele falou: é de vocês? É do município? Falei: não, é de vocês. Falou: como é nosso? Falei: é de vocês, está abandonado lá. Olha. Vocês vão deixar abandonado? Não, mas como assim? Não, vocês não vão negar, né? Que vai ser instalado nesse lugar. É de vocês, está lá. Pode ser, está sendo deteriorado. Então, ai, não, tá bom, então, né? Tá bom, então, aceitou. Aí ele falou: mas precisa de reforma. Vocês vão reformar? Eu falei: é claro que não. Você acha que o município vai gastar dinheiro no prédio do governo? Vocês é que vão reformar. E eles reformaram e fizeram, implantaram, então, o AME, né? Então, é uma outra conquista. Consegui também, do governo, o asfalto da Taperinha, vicinal, e da Pinheirinho. A Taperinha foi feita, e da Pinheirinho já tenha sido feito, inclusive, o projeto, a licitação do projeto. Era uma estrada grande, né? E foi feita a licitação do projeto, e depois tinha que fazer a licitação da obra. Só que foi naquele período que o governador Serra se afastou para ser candidato a presidente. E quem assumiu foi o vice dele. Ele assumiu, né? O Goldman. E o Goldman, então, ele iria licitar esta obra e outras de outras cidades. Só que daí ele não licitava. Aí eu chegava lá para o superintendente, né, do DR, era o doutor Delson, engenheiro, né? Falava: mas não vai começar a fazer a licitação da Pinheirinho? Ele falou: Rita, o Goldman não tá colocando a licitação para fazer a obra, nem dela e nem de algumas de outras aí. Ele falou que ele não vai fazer, que o próximo governador que vai fazer. Eu falei: ai, mas não é possível um negócio desse. Ele falou: mas não tem problema, está engatilhado, está prontinho já. Porque nós, inclusive, assim, o pedido foi feito até a licitação do projeto, que quero também. E agora, a licitação da obra, já está tudo pronto. Está engatilhado, está aqui. Eu falei: puxa vida, né? Bom, tudo bem. Aí ganhou na época o Alckmin. Chegou, virou o ano, falei: o Alckmin vai pegar, vai fazer, né? O Alckmin encerrou o programa Pró-Vicinais, que era asfalto das vicinais. Encerrou, ele falou: não, nós não vamos dar continuidade nesse programa que é Pró-Vicinais. E daí eu falei: não é possível um negócio desse. O que é isso que eu estou ouvindo? Aí o superintendente, o DR, né, e tanto o secretário de transportes na época falou: não se preocupe, porque a hora que reabrir esse programa Pró-Vicinais, a Taperinha está na frente, porque ela está já pronta. Ela está no gatilho, já está prontinha para ser licitada, né? Então, tá bom. E foi de ter feito. Quando o governo não sei se era o Dória ou era o Rodrigo Garcia, eles estavam juntos, né, trabalhando, reabriu, a Pinheirinha já estava na frente. Então, foi uma conquista da gente também, mas tem que ficar em cima, e a gente conseguiu, graças a Deus. E também, 16, acho que eu nem sei quantas creches do governo do estado, não me lembro do governo do estado quantas foram. Muitos recursos também, e eu lembro que uma vez eu soube que a Secretaria de Educação tinha, não sei, acho que uns
sei quantos ônibus tinha lá, que tinha sobrado, eles tinham comprado um montante de ônibus que era para emendas parlamentares, né? Mas que tinha sobrado lá, uma quantia lá. Eu cheguei, eu falei, não, eu já pedi 4 era muito até do montante que tinha ali, não era tanto que estava sobrando. Eu falei, eu quero 4 para Itu. Não, mas é muito. Eu falei, não, eu quero 4, tá bom, 4. Aí ele falou, mas só que é o seguinte, amanhã já tem que o motorista vir buscar. Amanhã, você consegue? Na hora, eu liguei, Herculano, 4 motoristas amanhã para vir buscar 4 ônibus escolares. No dia seguinte, lembrava. Então, olha, o que acontecia era assim, era direto, a gente conseguia recursos e conseguia conquistas para a cidade. Então, a cidade deu um up, né? Então, foram muitos recursos. O Hospital São Camilo, o hospital era, como ele era um hospital Santa Casa, tem muitas cidades têm a Santa Casa, né? Que é filantrópico, não é particular, não é, público, né? Ele é filantrópico. Então, sem fins lucrativos. O que consegue sustentar um hospital filantrópico? É o SUS, é o particular, são os convênios, isso que sustenta, tá? Só que a gente precisava de ajuda do governo. E eu fui conseguir, eu não recebia nada do governo. Aí eu fui lá e tinha uma dívida do passado, porque o Herculano pegou uma cidade arrebentada na época, né? Aí a gente conseguiu um montante para poder resolver, era 2 milhões, daí eu pedi por mais meses, aí fizeram por 3 meses, aí estava terminando os 3 meses, ia lá, pedia de novo, aí fazia um termo aditivo, mais 3 meses, aí foi, até que ficou vitalício. Era um ano, eu sempre briguei pela nossa cidade. E a gente sabe que os municípios recebem as Santas Casas, muitas vezes, um valor bem menor. Quando recebe, às vezes nem recebe. 300 mil, 500 mil, a gente recebia 2 milhões para poder fazer um trabalho e a gente deu um up no hospital. Foi um momento muito bom e continuou, né? Hoje, antigamente, o dinheiro ia direto para o hospital, né? Hoje vai para a prefeitura e a prefeitura repassa. Então, às vezes não acontece do jeito que tinha que acontecer, né? Infelizmente. Então, por mês, só para Santa Casa, por mês, eu conseguia 2 milhões por mês, né? Então, olha aí quantas coisas a gente já não conseguiu. A reforma e a ampliação da delegacia, fui eu que consegui também. E é engraçado que tem uma outra pessoa aí que colocou na listinha de conquistas dele, colocou lá a maior emenda dele, não emenda, a maior conquista dele é minha, eu tenho todos os documentos, né? Eles estão roubando o Tarcísio também, né? Tá difícil, né? Mas, enfim, a gente também conseguiu, muita coisa, muitas coisas a gente conseguiu, mas é sempre praticando a política do bem, ajudando as pessoas e fazendo com que a cidade respire melhor. Então, a gente trabalhou muito sobre isso. Por isso, o Herculano é um valente, né, trabalhador. Deu tudo certo, graças a Deus. E hoje não estou na política, né? Não tenho nenhum cargo, mas eu estou sempre aberta para poder ajudar, né? A gente conhece os caminhos do governo do estado. Fui secretária nacional também. Então, a gente também fez projetos importantes. Tinha um dos projetos que nós fizemos lá dentro da minha secretaria, que era o Roda Bem Caminhoneiro, que era uma parceria com o Ministério do Tarcísio, né? De infraestrutura. Foi lá que eu conheci ele também. Então, era a nossa parceria junto, a minha secretaria do meu ministério, junto com a dele. Então, foi um momento super importante também, que a gente conheceu ele, eu e o Herculano já conhecia há mais tempo, fez um trabalho muito forte junto com ele lá na Câmara Federal, né? Quando ele era coordenador da bancada paulista, né? Então, foi muito bom. E as coisas foram fluindo. E a gente está aqui para que Deus me coloca onde Ele achar melhor e a gente vai, se Deus quiser, trabalhando em prol das pessoas. Esse é o nosso intuito. Da boa política, né? Praticando a boa política, o que a gente sabe Você fazer. falou, Rita, eu quero te dar um testemunho. Minha mãe, ela adoeceu na época desse São Camilo que você está falando. Eu fico muito triste de ver a situação das pessoas hoje. A Kathleen, ela teve um problema com a dengue esse ano
E nós fomos na UPA, eu brinco, né? Às vezes eu brinco aqui, falo o que que é UPA, o pessoal fala UPA, aqui é UPA, que você leva um susto É verdade. da péssima qualidade. Ela foi lá, nós chegamos meia-noite na UPA, Hum. e aí ela tava com suspeita de dengue, muito mal, ela já tava arqueada, tudo. E aí eu perguntei pro cara, que hora que ela vai ser atendida? Ele falou, às 5 horas da manhã, mais ou Meu menos. Deus do céu. Só que, Rita, o problema meu foi quando eu olhei pra baixo e vi senhoras no chão, Meu Deus. deitada no chão na UPA. Eu virei pra minha esposa e falei assim, Catherine, vamos fazer o seguinte, vocês vão dar de pirona pra ela, né? Então é o seguinte, vamos embora, eu cuido de você, eu vou na farmácia e a gente Meu vai Deus embora. do céu. Um cara que É. viu a mãe ser cuidada no São Camilo, minha mãe foi 2 vezes pra UTI. Então, Foi cuidada top. direitinho. Então. Rita, ela teve que pôr um marca-passo. Aham. Foi tudo de graça. Ela saiu do São Camilo, foi a Sorocaba, pôs o marca-passo e voltou pra UTI. Voltou. O que que a gente pode... Porque assim, eu acho assim, eu quero saber se você concorda comigo. Eu como munícipe. A coisa básica, o beabá, é a saúde. É saúde. Sem saúde você não consegue fazer nada, não consegue estudar, não consegue trabalhar. Não faz nada. Não consegue. É. Como que um poder público, né? A pessoa que tá lá, que eu digo que não se deve falar o nome igual no Harry Potter, como que consegue, numa cidade, vamos dizer também, com todo respeito, uma cidade de 180 mil habitantes, não estamos falando de São Paulo, É. nós estamos falando de Itu, não consegue ter um hospital municipal de porta aberta. Rita, como era. O que a gente pode Infelizmente. esperar? É o tremendo enganador, né? Ele enganou muito, né? E continua enganando a população. E é o que eu acho mais incrível, eu acho uma coisa estúpida, é que ele acha que é bom o governo, né? Que a Nossa, saúde está boa. inacreditável. A saúde está boa, não está boa. Hoje, se eu tiver um infarto, onde você vai me levar? Vai Se pra tiver UPA. infarto agora? Vai pra UPA é. Aí você vai cair no buraco negro que eu chamo de Eu posso cross. morrer. Eu conversei essa semana com uma pessoa que aconteceu isso. Quando levou para o UPA, morreu. Sabe? É esperar, é não ter gente para poder atender, né? Então, infelizmente. Outro dia veio uma tia do Herculano no aniversário aqui, né? Veio no aniversário e a gente estava junto e ela desmaiou, uma senhora de 82 anos, desmaiou. A filha falou: vamos levar para o hospital, vamos levar para o hospital. Vamos. Um olhou para o outro e falou: que é hospital? Olhou e falou: como assim? Não tem hospital? Não tem hospital, não dá para você levar no hospital. E tiveram que voltar. Voltaram para São Paulo, né? E correndo, todo mundo, acabou o aniversário. Então, a gente não tem essa segurança, né? Então, nós precisamos de uma saúde de qualidade. Eu até falei, eu estava conversando com o Carlinhos Bertagnoli aqui, no podcast. Olha só, Rita, perguntei para ele, Carlinhos, se fosse hoje, Copa do Mundo aqui, no Brasil, hoje, Não, nem vinha, nem viria. como é que o Fábio Capello, você recebeu, por exemplo, o Fábio Capello, né, ex-técnico do Milan, né, agora, na época da Rússia, como que você ia falar para ele, ó, não tem hospital, se alguém passar mal, você vai ter que ir na UPA. Nem viria para cá. E outra coisa, falando em hospital, quando era o Hospital São Camilo, eu consegui muitas emendas parlamentares para lá. E eu consegui também outras conquistas, sem ser através das emendas parlamentares, eu consegui o arco cirúrgico, né? Eu tinha uma ressonância magnética que eu trouxe para o hospital. Mas depois que quebrou, há um tempo atrás quebrou, não arrumam. Hoje não tem uma ressonância magnética. Sim. Né? E outra coisa, lá nós criamos o Centro de Referência da Saúde da Mulher. Todos os equipamentos que tem lá foram emendas parlamentares minhas, mas tinha que ter a mamografia. E eu lembro que eu fui pedir para a Secretaria de Saúde, e lá falou: nós precisamos da mamografia, era um equipamento muito caro. Ele falou assim: quantos habitantes tem? Eu falei: Rita, Itu não comporta para a gente doar. Ainda que, não é que porque tem 220 mil habitantes que a gente vai doar, mas no mínimo tinha que ter isso, sabe? E não é fácil, a gente não pode encaminhar assim, mas um dos fatores já é esse, vocês não têm o mínimo de habitantes. Eu falei: mas como que a gente vai fazer o Centro de Referência da Saúde da Mulher sem a mamografia? Mas não dá. Aí passava um mês, eu levava uma cidade lá na secretaria para falar sobre as demandas da cidade. Chegava no final e falava: secretário, e a mamografia para Itu? Deputada, você lembra que eu falei que ela não pode receber porque não tem... Falei: mas precisa, mas não dá. Passava um tempo, ia lá, uma outra reunião no final. Secretário,
E a mamografia para Itu, Rita, você lembra? Chegou numa vez, eu fui falar secretária, ele falou, Rita, pelo amor de Deus, a mamografia vai para Itu. Pronto, você não fala mais disso, mas ela vai para Itu. Ela vai pra Itu. Então, a gente conseguiu. Boa. Mas, e é interessante que a gente não arrumava um mal-estar com os secretários. Pelo contrário, eles passavam a me respeitar mais ainda, porque falavam, você é guerreira, você vai para cima, né? Começavam até a me admirar mais. E ficávamos amigos, né? Uhum. Então, a mesma coisa aconteceu com a Laura Laganá, que é a superintendente das escolas, da FATEC, TEX, quando a gente ia buscar as coisas, benfeitorias. Então, a gente sempre lutou muito pela cidade. Então, é por isso que a política do bem é importante e que a cidade cresça com qualidade de vida. Então, estamos aqui. Eu queria até te perguntar, Rita, o Herculano, você e o Herculano, essa proximidade, eu queria que você falasse um pouquinho da proximidade de vocês com o Tarcísio, nosso governador, porque tem muita gente, eu sempre brinco assim, né? Que quando o filho é bonito, todo mundo quer ser pai. É verdade. Quando o Tarcísio chegou com 3%, ninguém queria saber dele, só vocês. Nós né? Vocês estavam juntos, fazendo carreata. Sim. Agora todo mundo quer o Tarcísio. Então eu queria que você falasse um pouco disso. É o enganador, né? Uhum. É o tal do enganador. Uhum. Quando o Tarcísio entrou no partido num dia, no dia seguinte nós falamos, nós estamos juntos, Tarcísio, com você. E ele que abonou a nossa ficha, inclusive a minha e do Herculano. Foi ele que abonou, nós temos fotos, vídeos, isso daí. Então, a gente abraçou ele porque a gente conhecia ele, a gente sabia que ele era uma pessoa capaz. Eu lá no Ministério, o Herculano, quando era coordenador da bancada, lá em Brasília, a gente já sabia do trabalho do Tarcísio. É óbvio que tem outros aqui que trabalhou para a oposição, para o outro, né, que estava no governo, sim. que inclusive deveria apoiar o Tarcísio, era da mesma coligação, mas não apoiou, ficou com o outro, né, e apoiou o outro. Depois, agora que ganhou, agora que ele é o governador, agora quer grudar. Acho que o povo não cai mais nessa, não. O povo é vivo, né? Porque teve a eleição na época, que era o Rodrigo Garcia, né? Tava ali brigando. Aí essa mesma pessoa, inclusive, recebeu o apoio do Márcio França, que é de um outro espectro político, né? Então. Quer dizer, não tem nada a ver. É um negócio absurdo. Cada um apoia quem quiser. É isso aí. Agora, não queira enganar o povo. Daí não dá, né? Aí, até porque o Tarcísio é do Republicanos, né? Republicanos, a gente se dá super bem, né? Uma pessoa que fantástica e sempre estamos juntos e é uma pessoa que já tem compromisso aqui com a cidade, com a gente, sabe das demandas, a gente sempre fala. Ele já esteve na nossa casa, né? O Tarcísio já esteve na nossa casa. Enfim, vamos que vamos. Vamos que vamos. Rita, nós estamos chegando na reta final da eleição, praticamente, né? E a gente está percebendo muito fake news, a gente está, de novo, passando por um problema sério com isso. Fake news é terrível. E Eu acho, a política do mal. Essa da inteligência artificial? Essa é terrível. Como que briga com isso, Rita? O que a gente pode fazer? A gente entra na justiça, prova que foi mentira, né? Já está provado que foi mentira. Sim. E as pessoas ainda ficam querendo enganar o povo. Está enganando o povo, porque é uma mentira que eles criaram e querem enganar a pessoa. Olha, acredite nisso. Gente, isso daí é vergonhoso. Eu não sei como uma pessoa tem coragem de enganar, olhar para a pessoa e falar que aquilo é verdade, se sabe que é mentira, que ele que bolou aquela mentira. Isso aí, para mim, é gente... Não vale, né? Não dá certo. Essa é a política do mal. Quem está na política do bem, pratica, sofre com a política do mal. Mas o que nos dá ânimo e nos dá força é Deus. O Senhor. É o Senhor. Deus é Deus. É Deus. Porque se não tiver Ele na nossa vida, a gente desiste de tudo. Sim. Mas Deus é maravilhoso. E a gente fala, Senhor, estou aqui. Deus conhece a nossa vida, Deus conhece os nossos princípios, Deus conhece os nossos desejos, as nossas vontades, as nossas aptidões, né? E é nele que a gente sempre se socorre, Sim. né? Senhor, eu sei que é um período agora que vem muitos fake news, muitas mentiras, mas a gente tem que se agarrar no Senhor. Eu acho interessante de você e do Herculano, e você contando aqui foi muito legal, acho que a galera que estava assistindo, você contando com mais detalhes, tudo. Vocês dois formam uma dupla incrível, incrível, vocês fizeram um trabalho espetacular. E a maior prova disso, Rita, porque eu penso assim,
Se vocês fossem ruins, os outros não tinham que se preocupar. É. Só que o problema é que vocês têm um caminhão de obra e de coisas que vocês fizeram pelo povo. E eles não têm nada para falar. É quase que zero. Então, o cara, em vez de gastar tempo, porque ele não tem o que falar, ele vai gastar tempo em criar coisas absurdas. Porque eu fico pensando, cadê o comparativo, né? Exato. Esse da Copa que eu falei é um simples. Exato. Hoje tu não conseguiria receber uma Copa? Não. Como que tá bom? Não receberia. A rua, eu moro próximo da prefeitura, bem próximo. Uhum. Prefeitura. As ruas todas esburacadas. Agora- Vazamento de esgoto. Agora eu ia perguntar pra você, tem água na sua casa? Não, Na minha casa tem uma semana que não tem água. não. E eu moro, Uma semana que eu não moro do tem lado da água. prefeitura, viu, Rita? Bem perto. é. Não tem- Como é então- que é a água em casa, amor? Sem pressão. E aí você vai falar, sabe o que parece? Sabe como eu me sinto como munícipe? Sério, eu me sinto assim. E aí eu lembro do Herculano quando ele recebia as pessoas da prefeitura. Recebia o munícipe na prefeitura. Você vai falar pro cara, ele acha que você tá usando politicamente. Eu não tô usando politicamente. Eu não sou candidato. Eu tô falando a real. Nem eu sou. Você abre a. Eu até te falo como é na minha casa. Às vezes eu um pouco de manhã, fico o dia inteiro sem nada e à noite volta. E depois para de novo. Então isso é uma mentira. É uma mentira. Eu morei em cidades, Rita, vocês também sabem disso. Quando a gente mora em outras cidades, em Indaiatuba, por exemplo, eu nunca tive esse problema em Indaiatuba. Eu não sei. O tempo que eu estive lá, tornei água, eu nem sabia que tinha falta d'água. Então, se tivesse dado continuidade no consórcio do Rio Piraí, que o Herculano começou lá atrás e conseguiu, na época, um recurso grande para fazer as desapropriações onde seriam alagados, né, as licenças ambientais. Se tivesse dado sequência, já teria terminado. Porque Sim. esse consórcio de 4 cidades, Cabreúva, Itu, Salto e Indaiatuba, Itu é a que mais precisa, é a que tem mais interesse, não é verdade? Sim. Se tivesse dado continuidade, já teria terminado faz tempo. Infelizmente, sentaram em cima, agora começaram a acordar. Está prometendo que vai dar continuidade. Por que não fez isso antes? Né? E o povo está sofrendo. Então, vai chegar o momento de... Não, Vai chegar a vez. e com certeza. E agora eles estão. Você anda na cidade, tá cheio de tapume, você já percebeu? Ah, é? Agora eles põem tapume. Tipo, aqui vai ser não sei o quê. 8 anos, nada. Aí começa a pôr tapume. É a famosa Essa enganação, prática, né? É uma Por prática falar que tem que tapume, eu mudar. lembro daquela praça que ficou quase um ano, não sei, com o tapume a volta inteira. Falou, bom, a hora que abrir nós vamos ver uma coisa diferente. A gente abriu, estava igual. E gastou um valor imenso naquela praça. Não, e a Floriano? E eu lembro que a gente falava assim, eu acho que trocaram a pedrinha, viraram a pedrinha. Acho que fizeram isso, viraram a Viraram ao pedrinha. contrário. A Floriano com aqueles postinhos. Não, aquilo é lamentável, né? Pelo amor de Deus. Aquilo é do mau gosto. Eu acho assim, ou você cria bolsões fora da Floriano e fecha ela, põe ela igual em São Paulo, pedestre, só para comprar. Ali ninguém mais não entra carro. Você faz um bolsão, muda a arquitetura do lugar. Ou você deixa como ela estava. Eu acho que o melhor é deixar como estava, É. porque senão a pessoa não vai fazer compras lá, né? Então. Aí a pessoa acaba abandonando o comércio lá, que é tão bom o comércio aqui da nossa cidade, os comerciantes trabalham tanto, né? E no fim acaba a pessoa fala assim, não tenho onde estacionar lá, então eu vou no shopping. Não tenho onde estacionar aqui, então eu vou em outra cidade. Eu não tenho onde estacionar, então fica difícil. Então, nós precisamos abrir a cidade e não fechar a cidade. Sim. Né? Então, nós fizemos a Galileu Bicudo, a Caetano Ruggeri, as duplicações das estradas de Itu Salto, Itu Sorocaba, a subida que vai para o shopping era uma mão única, não tinha nem acostamento, eu lembro que duplicamos, né? Ali do Varvito, então a gente abriu a cidade. Novo Centro. Itu Novo Centro, abriu a cidade. Você lembra, Rita, que Agora tinha gente que tem reclamava? mais. Herculano tá doido, novo. Pra que esse novo? Olha hoje. Maravilhoso. Meu, a gente... Todo mundo quer ter um terreno lá e construir lá. Todo mundo, né? A prefeitura é um espetáculo. Maravilhoso. E depois que ele construiu a prefeitura, ninguém fez, nem a Câmara, nem o Fórum, não fez nada, que seriam os 3 poderes, né? Infelizmente. Eu já não gosto da política, eu lembro do nome do prédio da prefeitura, eu lembro. O quê? O nome que tinha no prédio da prefeitura, eu acho isso ridículo. De verdade, Rita. Pra mim isso é ser pequeno. Picuinha, é picuinha. É pequeno. Você tem que dar valor ao teu concorrente. Foi você que fez? Tudo bem. Acabou. Sabe? Porque E não dar adianta- continuidade ao que é bom, né? Dá quantidade que é bom. Porque era para ter, inclusive, ali, a Câmara de Vereadores ia para lá, Sim. o Herculano deixou tudo pronto. Centralizar ali, né? Pra poder Conseguiu a facilitar. área, tudo, né, para fazer isso. O pessoal lá, Infelizmente. da Justiça, lá, o Fórum, Fórum. ia ser tudo Eram junto. os 3 poderes, a Três prefeitura, a Câmara e o Fórum, né? O Espetacular. Legislativo, o Executivo e o Judiciário. Exatamente.
Mas, enfim, há tempo para todas as coisas, né? É isso aí. Há um tempo determinado e eu confio em Deus. Então nós confiamos em Deus e eu quero te fazer uma pergunta que a gente sempre faz para todo mundo que veio aqui. Antes de fazer a pergunta, eu vou falar que a mamografia que você usou uma vez, lembra? Lembro, opa, Aqui, eu sei, Sabe, eu né? sei. Você foi lá, acho que para mandar o vídeo. Sim, Aí eu sei, opa. A Rita Mas tá é aqui, isso ó. É isso aí. Rita, Então, temos uma... prevenção é importante, né? Com certeza. Isso aí. eu vou te fazer uma pergunta, é que a gente sempre pergunta aqui para finalizar o podcast, a gente tá chegando no fim do nosso podcast, eu queria que você me respondesse. Você se sente uma pessoa realizada? Se sim, ok, se não, o que que tá faltando? Olha, eu me sinto uma pessoa realizada, porque tudo que eu já fiz na minha vida, eu acho que praticando, inclusive, a política do bem, para mim eu fico feliz de ver, né? Assim, olha, como você mesmo falou que usou a mamografia, foi através de um trabalho meu. Então, olha, isso é bom, né? Com certeza. Os centros dias que tem nos municípios, né? São milhares de pessoas, né? O AME, a FATEC, quantas pessoas não estudaram? As creches que eu consegui. Então, eu me sinto realizada. Eu acredito que eu posso realizar mais ainda. Mas é que Deus que certeza. sabe o tempo para todas as coisas. Precisamos de e é um você. tempo determinado para cada coisa. E Isso. nós estamos aqui. Que Deus me use como Ele quiser. E não como eu quiser, mas como Ele quiser. E aí, se Deus quiser, com a vitória do Herculano agora, em 6 de outubro, tem mais Rita por aí, né? No futuro. Eu vou trabalhar bastante na área social, Aham. né? Área social que não tem mais nada, né? Foi debandado tudo, acabou com tudo. Vamos trabalhar e a gente vai seguindo o caminho. Deus é que sabe, né? Isso aí, Rita. Futuro, a Deus Deus pertence. pertence. Estou nas mãos dele. É isso aí, Rita. Toda a Isso sorte aí. do mundo. Deus abençoe você e tua família. Amém. Que Deus nos abençoe. Vocês são os que queridos. Deus abençoe a cidade de Tu. É isso aí. Amém. E vocês são muito queridos, saibam disso, muito queridos mesmo, tá? Então que Deus abençoe vocês, a gente está aqui na torcida. E eu quero agradecer a tua participação aqui com a gente. Eu sei que tua agenda é corridíssima. Então, obrigado por ter tirado um tempinho para Opa, estar com a gente. é um A Foi gente uma estava honra. esperando É um isso. Tava esperando. prazer, né? Quando vocês me convidaram, eu já topei na hora. Eu falei, opa, vamos Opa, marcar. nossa, foi né? uma honra pra gente. A gente está muito Então, feliz aqui. eu também, é tão bom a gente poder falar um pouco sobre as coisas. Não falamos sobre as leis. Uma hora eu vou falar sobre as leis. Vamos fazer, quando acabar a eleição, Vamos se Deus fazer, quiser, vamos fazer sim. uma segunda Vamos falar sobre etapa? as leis. A Então tá segunda bom. Falou etapa. sobre a vacina de Do HPV. HPV. Falta HPV, fala Faltou coisa sobre ainda. a adoção, sobre a lei do nascituro, sobre a lei do trotes. Tem muita Tem coisa muita pra gente falar coisa. aí. Bem bacana, Teria que ser um viu? podcast de 3 horas. 3 horas, pelo menos. menos. Mas vamos fazer uma segunda parte, Rita? Vamos fazer. E aí, Quando aí você quiser. já na prefeitura, se Deus quiser, a gente vai falar também das coisas do futuro. Tá bom? certo. Vamos Obrigado, viu? Muito obrigada. Foi Que uma Deus honra. abençoe. E a população que nos ouviu, nos viu aqui, né? Também desejo a todos que Deus abençoe vocês. É isso aí. Amém. Galera, e vocês, muito obrigado por ter ficado até aqui nesse vídeo, tá? Valeu demais, é muito bom, vocês estão ajudando muito, a gente tá crescendo bastante, obrigado mesmo, e a gente tá procurando sempre trazer aqui conteúdo de qualidade para vocês, tá bom? Sempre na simplicidade, como a gente fala aqui para vocês, tá bom? Mais uma vez, muito obrigado, ó, não esquece, curte, compartilha, tá bom? Se tiver alguma dúvida, escreve aqui, a gente passa pra Rita, qualquer dúvida põe aqui no chatzinho, tá bom? A gente passa para ela para conversar aqui. Então tá certo, né, senhora Roca? Curte, compartilha e tá tudo em ordem. né? Comenta, né? Comenta, Deixa comentário. comenta Se também. inscreva Comenta aí, também, se né? inscreva, Eric? né? A gente sempre esquece. Se inscreva, né, Eric? Se Eric tá aqui hoje. inscreve, se você gostou Hoje aí. tem dá uma- McDonald's, não? Você não falou nada? Não sei se tem. Valeu, galera! Beijo na testa!